Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem, bem-vindo, você está no canal Manual da Vida. Eu sou a Patrícia Link, psicóloga, terapeuta, e hoje vamos continuar a nossa leitura da Bíblia. Pegue a sua Bíblia e vamos à leitura de Josué, capítulo 3. Vamos lá? A travessia do Jordão. E Josué se levantou de manhã cedo, e eles saíram de Sitim e vieram ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e ali se alojaram antes de atravessarem. E sucedeu que, depois de 3 dias, os oficiais foram pelo meio do acampamento, e eles ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor, vosso Deus, e os sacerdotes, os levitas, carregando-a, então saireis do vosso lugar e seguireis. Contudo, haverá um espaço entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados de medida. Não vindes próximo a ela, porque possais saber o caminho pelo qual deveis ir, pois não passastes por este caminho até então. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes, dizendo: tomai a arca do pacto e passai adiante do povo. E eles tomaram a arca do pacto e foram antes do povo. E o Senhor disse a Josué: nesse dia começarei a te exaltar à vista de todo Israel, para que eles possam saber que, assim como eu estava com Moisés, também estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que carregam a arca do pacto, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, permanecereis de pé e parados no Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: vinde para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. E Josué disse: por meio disto saberás que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele sem falta expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passa diante de vós, para dentro do Jordão. Portanto, agora tomai 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo, um homem. E sucederá que, tão logo as solas dos pés dos sacerdotes, que carregam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E sucedeu, quando o povo saiu das suas tendas para atravessar o Jordão, e os sacerdotes, carregando a arca do pacto diante do povo, e quando aqueles que carregavam a arca chegaram ao Jordão, e aos pés dos sacerdotes que carregavam a arca foram submersos na beira da água, pois o Jordão transborda todas as suas margens durante todo o tempo da colheita, que as águas que desciam de cima permaneceram e se ergueram em um amontoado muito distante da cidade de Adã, que está ao lado de Sartã. E as que desciam em direção ao mar da planície, que é o mar de Sal, falharam e foram separadas, e o povo atravessou direto em direção a Jericó. E os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor permaneceram firmes em terra seca
no meio do Jordão. E todos os israelitas atravessaram em terra seca, até que todo o povo terminou de passar pelo Jordão. E esse foi capítulo 3 de Josué. E a mensagem que eu quero trazer hoje é sobre as vítimas. Dentro do nosso desenvolvimento espiritual e pessoal, nós precisamos pensar que muitas vezes nós nos colocamos dentro de uma postura interna de vítima e essa postura ela não faz com que a gente se desenvolva na vida. Os pássaros estão que estão. E quando a gente se coloca nessa postura de vítima, isso não possibilita que eu produza riquezas na minha vida, tanto nas relações como as riquezas de fato, palpáveis. A postura de vítima faz com que eu não traga para mim a culpa que eu tenho quando algo não dá certo. Geralmente, as coisas, uma sociedade de negócios, uma relação não dá certo e ela tem sua culpa de não dar certo, 50% de um lado e 50% do outro, ou a porcentagem divididas, quando a gente tem uma sociedade com mais pessoas, né? E quando eu não assumo essa culpa e me coloco em postura de vítima, eu estou buscando então aliados para colocar a culpa toda em outra pessoa. Por exemplo, busco aliados para permanecer no mesmo lugar, sem evoluir, sem me permitir evoluir, e para que eu jogue toda a culpa no outro e não mais me permito evoluir. Eu vou sempre permanecer nesse mesmo lugar. Percebe que, vamos pensar juntos, percebe que se eu assumo minha culpa, eu vou me tornar autorresponsável também pelo que eu fiz, pelas minhas atitudes. E todas as atitudes geram um karma. E karma pode ser bom ou ruim. A partir do momento que tu tomou uma decisão, tu tá gerando um karma. Toda ação gera um karma. E a partir disso, dessas decisões, ações, eu tô concretizando algo na minha vida. A partir do momento em que eu penso em que as minhas crenças e as minhas atitudes, eu ajo no meu dia a dia, motivado para me afastar daquilo que eu não quero, eu vou criar mais daquilo que eu não quero. Isso é muito louco. Quando eu consigo corrigir as minhas crenças, quando eu consigo resetar as crenças que me impedem de subir para o próximo nível que eu quero, eu consigo sim me aproximar daquilo que eu quero. Perceba, quando a gente olha para o passado, pensando que eu não quero que aquilo que foi ruim para mim, que aquelas emoções que eu senti se repitam, eu ainda estou de costas olhando para o passado e não olhando para o futuro. Enquanto as minhas crenças, as minhas decisões e as minhas ações estiverem voltadas para o passado, eu vou colher mais do mesmo. A partir do momento que a gente corrige isso nas nossas crenças, as nossas ações e decisões, aí são voltadas para o futuro.
aí sim eu vou conseguir olhar para aquilo que eu quero e me mover para aquilo que eu quero. E não mais repetir as mesmas situações do passado, porque a minha ação, as minhas crenças estão voltadas para o futuro. É uma correção de pensamento. E a maioria das pessoas hoje em dia estão programadas como se fosse um computador, a olharem para o passado, a olharem para aquilo que não deu certo e repetir novamente. Percebe? Isso é como uma exclusão. Olhar para o passado e pensar naquilo que não se quer é repetir novamente o que não se quer. É essa minha programação errada, né? Errada. Então, quando eu tenho essa programação errada e eu digo internamente ou inconscientemente para mim, eu não quero repetir isso, eu não quero isso para minha vida. Quando a gente diz não, 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 eu crio mais do mesmo e é como se nós estivéssemos fazendo uma exclusão. Toda vez que a gente faz uma exclusão na nossa vida de algo ou de alguém ou de um grupo de pessoas ou de crenças, não se pensa assim, eu vou ter mais do mesmo e eu vou receber isso de volta com muita violência, com muita força. É como se fossem os conteúdos inconscientes que são recalcados lá no nosso inconsciente e quando eles saem com violência, porque não foram resolvidos. A exclusão é a mesma coisa. Quando eu excluo algo da minha vida, isso vai voltar com violência. E o que traz de volta é o amor. Sempre o amor traz de volta algo que precisa ser incluído. Essas são as leis sistêmicas. Nós não podemos excluir nada da nossa vida. Nada. Tudo pertence. Então, se eu não aceito alguém na minha vida, eu vou ter mais daquilo na minha vida. Se eu não aceito crenças que me foram ensinadas, eu vou ter mais disso na minha vida. Então a gente pode trocar as crenças, trocar as coisas, acrescentar, dizer sim, muito obrigada, eu aprendi até aqui, né? E tudo isso é um processo de reprogramação mental que pode ser feito com calma, em terapia, né? Para que as pessoas não sofram, né, tanto ao longo da vida com essas reprogramações que às vezes elas acham que só fazer uma terapia tradicional é suficiente. Não. Às vezes a terapia ela vai fazer 60% do trabalho, 50% do trabalho, mas precisa ser de conhecimento, desconstrução e construção novamente, né? Para crenças mais adaptativas e evolutivas. Para quê? Para que a gente não erre naquilo que a gente sempre está errando e colhendo os mesmos frutos, os mesmos erros, os mesmos sofrimentos. E a gente consiga viver uma vida mais leve, mais tranquila, com mais prosperidade, né? E se você sente esse tipo de sofrimento, esse tipo de repetição, de padrão repetido na sua vida e deseja mudar, conte comigo. Aqui embaixo na descrição tá os meus contatos e esse processo ele é muito bonito, né, de desconstrução. Conte comigo, entre em contato comigo no WhatsApp ou por e-mail e eu te espero no próximo capítulo da Bíblia. E até mais!